Olá, olá, entusiastas da melhoria contínua. Nós estamos aqui para mais um podcast Vem pro Gemba. E uma das maiores metas do nosso país é melhorar a eficiência operacional, a produtividade da indústria, que é onde tem o maior impacto dentro da nossa economia e naturalmente impactando a sociedade. E nada e ninguém melhor do que isso para falar sobre macroeconomia, sobre falar sobre sociedade, sobre política, sobre economia. E o convidado especial de hoje é nosso professor José Pio Martins, que veio falar sobre a macroeconomia, um especialista no assunto. O professor José Pio, ele iniciou na contabilidade, foi para a economia, estudou economia, depois migrou para todo mundo, o cenário do agro, estudou macroeconomia, se especializou no assunto, estudou filosofia, né, trabalhou no setor privado e está aqui com a gente hoje para falar sobre as tendências de 2025, mas é claro, para falar sobre tendências nós precisamos muito também analisar o cenário atual. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. É uma oportunidade para debatermos esse Brasil. E por onde que a gente pode começar diante disso, né? Vamos falar sobre qualificação profissional, o impacto que isso tem na indústria, porque nós estamos olhando para todos os indicadores, vemos aí o próprio MDIC, né, falando muito sobre a questão da produtividade da indústria, tendo programas de incentivo para qualificação profissional. Fala-se de indústria 4.0, mas como falar de indústria 4.0, sendo que a qualificação profissional está tão em baixa? Pois é, eu começo dizendo o seguinte: o Brasil é um país muito curioso, os problemas não mudam, os objetivos não mudam. O principal objetivo do Brasil, e isso é eterno, é que em 2025 o produto geral do país seja maior do que 2024. Por quê? Porque o Brasil tem um problema, mais ou menos como aquele problema da cozinha, né? Você tem na sala um conjunto de pessoas esperando sair um bolo, e o bolo está sendo feito na cozinha. O desafio do Brasil é o seguinte: é aumentar o bolo. Então, aliás, eu digo que a meta de qualquer governo no Brasil é aumentar o produto da nação, que os economistas chamam de produto interno bruto. É o produto geral da nação anual. Então, 2025 o produto tem que ser maior. E por que tem que ser maior? O Brasil agora, a última revisão do IBGE, está com 212 milhões de habitantes. São 212 milhões de bocas para tomar o café da manhã, almoçar, jantar, enfim, consumir e viver. E o nosso bolo é pequeno em relação a esse número de pessoas e comparando com os países desenvolvidos. Pequeno em relação a quê? Em relação às possibilidades que 35 países desenvolvidos no mundo já atingiram. Então, esse é o desafio. Dentro desse desafio, a meta de qualquer governo é, 2025, aumentar o produto interno bruto. Aumentar mais do que o crescimento da população, que não deve ser muito grande. E dentro desse desafio, a maior possibilidade de aumentar o produto geral da nação em 2025 é no setor industrial. E para que todo mundo entenda, o que é setor industrial? Setor industrial é a indústria de transformação, aquela que pega uma matéria-prima e faz um produto consumível. É a construção civil, energia, água e saneamento. Esse conjunto é que nós chamamos de indústria. Debaixo dessa palavra indústria tem esse conjunto. E esse é o conjunto em que mais o Brasil tem chance de crescer, mesmo com o nível de investimento que faz hoje. Todo mundo sabe que a indústria depende muito de capital físico, muita máquina, muito equipamento, muita tecnologia, muitos processos produtivos. Mas o Brasil tem uma possibilidade de aumentar a produção geral do setor industrial, portanto, aumentar a produção nacional, sem ter que, na verdade, reformular todo esse parque. É claro que ele precisa reformular, porque precisa, mas para aumentar a produção, desde que nós melhoremos processos, qualificação profissional, e melhoremos o capital humano, o Brasil consegue aumentar o produto por hora de trabalho de maneira substancial. É o setor com a maior possibilidade de expansão, mantidas as condições atuais. É o que impulsiona, né? É o que impulsiona toda a economia. Tem os produtores, depois os produtores vai para a indústria, aí industrializou, o produto está pronto, tem toda a questão da logística que chega para o atacado, que vai para o varejo, que vai para o consumo, que vai para a população. A indústria está no cerne disso tudo, né? Ela não é o fim, ela é o meio absolutamente necessário. Mas, professor Pio, uma coisa que me deixa um pouco, às vezes, assim,
questionando a questão de empregabilidade, questionando a questão do que a indústria precisa, né, de fomento para produzir, que são as pessoas, que são a mão de obra. Existe um paradigma que eu tenho certeza que você vai conseguir me ajudar aqui e ajudar muitas pessoas a entender. Se nós temos 14 milhões de pessoas, né, quando você entra lá no site do Ministério da Indústria e Comércio, do governo, nós nos vemos lá que o Brasil tem uma meta, né, o nosso governo tem uma meta de capacitar, qualificar no âmbito industrial 14 milhões de trabalhadores. É muita gente. No entanto, nós temos aí 11 milhões de desempregos, 11 milhões de desempregados. E tem milhões de vagas abertas. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente coloca na peneira tudo isso? Entre o cenário que precisamos qualificar 14 milhões de trabalhadores, temos praticamente isso de desempregados e temos praticamente isso de vagas abertas na indústria. Como é que a conta não fecha? É interessante essa questão porque ela tem alguns aspectos muito curiosos. Eu gosto muito de usar, como macroeconomista, a macroeconomia estuda a economia geral, a microeconomia estuda pedaços dela, estuda uma empresa, um setor, um produto, uma cidade. E a macroeconomia, quando você olha o todo, você pode, a partir desse todo, e pelo método dedutivo, você vai do todo para o particular. Eu gosto muito de olhar o todo para entender o particular e vou dar uma resposta interessante a respeito dessa questão. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Desses, há 106 milhões em condições de trabalhar. Os outros 106 milhões que não têm condições de trabalhar são crianças, são aposentados, inválidos, prisioneiros, tem todo um conjunto. São 106 milhões. Desses 106 milhões... É o que sobra. Exatamente, 106 milhões em condições de trabalhar. Mão de obra ativa. Exatamente. Mas desses 106 milhões, há 13 milhões no setor estatal. Setor estatal são os municípios, os estados e a União. Então você pega 106 milhões, tira 13 milhões do setor estatal, sobram 93 milhões. Desses 93 milhões, o desemprego fica aí, ora 10 milhões, ora 11 milhões, vamos ficar com 10 milhões. Desemprego de 8%, digamos que tenha 10 milhões de desempregados. Sobram 83 milhões para todo o setor privado produtivo nacional. Desses, na verdade, você tem aí o chamado setor primário, agricultura, pecuária, né, vegetal, animal, extrativo, e tem o setor secundário, que é a indústria. E tem o setor terciário, comércio, educação, saúde, lazer, turismo, tudo isso, né? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte... é que o Brasil está sempre com 10, 11 milhões de desempregados. É um desperdício, porque entre os desempregados há muita gente boa, muita gente qualificada que está desempregada por circunstância. Então, por que esse número de 14 milhões aí do Ministério da Indústria e Comércio? Por uma razão, porque o setor industrial, com aquela definição ampla que eu dei, é um setor que precisa de mão de obra qualificada e tem um detalhe muito curioso. Às vezes o trabalhador tem duas qualificações. Tem uma qualificação básica, estrutural, que é necessária qualquer que seja a sua profissão. E há uma qualificação que é específica. Vou dar um exemplo. Todo mundo precisa ser alfabetizado, todo mundo precisa desenvolver domínio da linguagem, todo mundo precisa desenvolver domínio da comunicação, domínio mínimo da matemática e precisa, na verdade, ter raciocínio lógico, pensamento analítico. Tudo isso é formação básica. Então, essa é uma qualificação que todos têm que fazer. Setor estatal, o setor terciário, comércio, indústria, comércio e serviços, e o setor primário também. Todos têm que fazer. E tem uma qualificação que é específica. Se você pegar um operário que tenha toda a educação básica boa, tem uma estrutura básica bastante boa, e ele é especializado, por exemplo, ele trabalha num laboratório que faz comprimido para dor de cabeça. Então ele tem uma qualificação profissional que é específica. Aí ele muda, vai para a indústria aeronáutica, uma fábrica de avião. Então, a educação básica dele, a formação básica, a qualificação básica está dada. Ele tem uma capacidade de aprender por causa dela, mas ele precisa ser qualificado lá no específico. O Ministério da Indústria e Comércio, quando ele lista os setores, você percebe que há funções tão diferentes que a rotatividade passa a ser um problema. Olha que coisa. Quando você pega o setor industrial, quando há um desemprego, aqueles desempregados do setor industrial, o cidadão sai de uma indústria, de uma fábrica e vai para outra de outro ramo. Aquela qualificação específica daquela função talvez não sirva. Vou dar um exemplo bem simples. O sujeito trabalha na fábrica de roupas, fábrica de camisa. Ele sai da fábrica de camisa e vai para uma fábrica de aparelho telefônico, que é outro tipo. Então, ainda que ele tenha uma qualificação básica boa, ele precisa ser retreinado para ter a qualificação específica daquele setor, daquele produto. Então,
Ponto número 1. Nós temos 2 problemas. Melhorar a qualificação básica que vale para todo mundo, e não só para o setor industrial, para o setor secundário, setor terciário também, setor primário também. E qualificar nos setores específicos. Porque uma coisa que acontece, por exemplo, de repente numa crise, o setor automobilístico tem que desempregar. Aí todos aqueles desempregados vão para o setor de alimentos. Aí ele precisa de ser requalificado porque ele entendia de uma linha de produção de veículos. Agora vai ter uma linha de produção de macarrão. Então o Ministério da Indústria e Comércio tem isso tudo documentado. Aliás, uma coisa que o Brasil tem de bom é informação, as estatísticas. Se você conhecer o Ministério, você, qualquer pessoa, né, conhecer o Ministério da Indústria e Comércio, ele tem todas as informações a respeito disso. Significa dizer que tem um outro ponto sobre o qual o governo vai trabalhar. É que diminuir a rotatividade, é necessário diminuir a rotatividade no setor industrial. É ruim quando um sujeito que trabalha numa fábrica de camisas tenha que sair, ou numa fábrica de automóveis, como eu dei o exemplo, e mudar para uma fábrica de, sei lá, de shampoo. Então, aquela qualificação... Na verdade, é olhar para a retenção. A estratégia é, vamos olhar para a retenção do know-how. Você matou a charada. É preciso ter qualificação básica boa, qualificação específica da função boa, e tem que ter políticas, e isso é as empresas... Estratégia de RH. De retenção. De retenção. Nada mais caro do que uma empresa pegar um operário que seja bem formado na educação básica, treiná-lo para uma função específica, e daqui a pouco ele vai embora, ou porque o ambiente de trabalho é ruim, ou porque as condições de trabalho não são boas, ou porque o salário é baixo. Então, o senhor então, poderia concordar comigo que o turnover é mais caro do que qualificar essa pessoa constantemente? É mais caro para a empresa isoladamente e mais caro para o país. Se você pegar, por exemplo, 30 milhões de trabalhadores no setor industrial e, de repente, houver um turnover de 10%, mesmo que seja dentro da própria indústria, mas o sujeito, como eu disse, ele sai da indústria de automóveis para a indústria de camisa, sai da indústria de camisa para a indústria de comprimido para dor de cabeça, sai de lá, vai para a indústria de aparelho telefônico. Então, essa requalificação é custosa, demora tempo, e você sabe, tempo é custo. Sim, tempo é custo. E tempo não recupera, né? Não recupera. Tempo não recupera. Até um faturamento, então, você corre atrás e fatura de novo, mas o tempo não volta atrás. Segundo ponto. Economia tem uma expressão chamada ceteris paribus, tudo ou mais mantendo constante. Se você pegar a produtividade do setor industrial brasileiro, produtividade no conceito econômico, que é o produto por hora de trabalho. Se você pegar todo o setor industrial brasileiro, verificar o que ele produz e quantas horas ele trabalha e quantos operários tem, quantas horas, você consegue pegar o número de horas, que é o número de horas de cada um multiplicado pelo número de pessoas que trabalham no setor industrial e compara com o produto. Nos últimos 40 anos, 44, vamos pegar de 80 para cá, porque nós tínhamos estatísticas boas já no recenseamento de 80. O setor industrial brasileiro teve um aumento de produtividade pífio, insignificante, 0,4%. Isso é muito pouco, porque a produtividade é resultado do capital humano, do trabalhador, das máquinas e dos processos. Então, de repente, você melhora a produtividade por hora de trabalho num setor porque melhorou o capital físico, sem melhorar muito o capital humano. Acontece que o capital humano pode ser melhorado o tempo todo, eternamente. Deve, né? Deve. E ele está lá. E a melhoria, a máquina não. Você pega lá um setor, você troca uma máquina velha por uma máquina nova, moderna, você tem que aplicar um capital financeiro nisso, e é às vezes muito caro. Milhões. Então, o Brasil... Um dos problemas da produtividade brasileira, que de 1980 para cá cresceu muito pouco, é o setor industrial. O setor industrial brasileiro tem um problema, um desafio de aumentar a produtividade, no caso aqui a produtividade econômica. E se há um setor em que se pode mexer agora, é com o capital humano. Porque o trabalhador está todos os dias ali, afora o períodozinho de férias dele e de outras ausências, está ali o tempo todo. E tem uma vantagem, né? O ser humano responde muito rápido. Responde muito rápido. Se você pegar um operário e, de repente, ele tem uma educação básica boa, foi alfabetizado, domina a linguagem, domina um raciocínio matemático, um pensamento analítico, um raciocínio lógico, está com a saúde física boa. Na verdade, ele está com uma deficiência de produção. De repente, é um problema da empresa que não o treinou adequadamente. E, às vezes, ela muda processo sem comunicá-lo direito. A resposta é muito rápida. Quando se investe em capital humano, é muito rápida. Uma empresa não pode comprar uma máquina de milhões e trocá-la no ano seguinte. A máquina é um produto físico que dura 10, 12, 20 anos às vezes, né? Com boa manutenção. Eu dou o exemplo de ônibus, né? Sim. Você tem ali um ônibus, você põe aí para rodar na cidade, ele fica rodando 10 anos até pelo tamanho que é aquele capital, o quanto custou fazer aquilo.
Agora, o trabalhador você consegue qualificar muito rapidamente, melhora muito rapidamente. Então, negligenciar isso é um problema. Segundo ponto que eu gostaria de abordar, que eu falaria aqui para os empresários. O empresário, sobretudo o industrial, geralmente ele tem uma estrutura física muito grande. Essa estrutura tem uma realidade da portaria da fábrica para dentro. Da portaria da fábrica para dentro é problema dele, problema dela, problema da indústria, problema dos executivos, problema ali específico. Mas o país tem um problema da portaria para fora. Porque todo produto, quando sai da portaria da fábrica, ele é transportado, ele é armazenado, ele vai para um porto, ele passa pelas estradas, pelas ferrovias, pelo armazenamento, pela distribuição. E dada a sofisticação hoje, se você pegar todos os produtos que dependem de estarem o tempo todo refrigerados. Leite, queijo. Você não pode pegar um queijo tirado de uma fábrica, refrigera, depois você põe num caminhão sem refrigeração, depois fica na estrada demorando, estrada esburacada sem refrigeração, depois põe no refrigerador de novo. Não, estraga o produto. Ele precisa estar refrigerado do momento que sai da linha de produção até na geladeira do consumidor. Então, veja, tudo isso depende do país. Aí vem a responsabilidade do governo. Então, da portaria da fábrica para fora, estradas, energia, água, saneamento, ferrovias, rodovias, tudo isso, portos, aeroportos, tudo isso é problema do setor estatal, municípios, estados e União. Agora, da portaria da fábrica para dentro é problema do empresário. Então, eu brinco com os empresários, até provocando. Eu digo, olha, antes de você cobrar o governo, vira o dedo para você e pergunta, e eu? Eu estou cobrando de mim, de minha própria empresa, uma melhoria constante? Eu gosto dessa expressão, estratégia de melhoria constante, né? Tal do EMC, que pode ser a equação do Einstein também. Sim. Porque é muito fácil, né, cobrar melhoria dos outros, né? Menos a nossa. Sim, e dentro desse cenário a gente vê toda uma cadeia, né? Porque quando nós conversamos com grandes empresas que dependem de uma cadeia de fornecedores, daí nós estamos falando lá das micro, pequenas e médias indústrias, por exemplo, tem indústria que tem na sua cadeia produtiva 300, 400 fornecedores. Um fornece o banco, outro fornece o tecido, um fornece o pneu, outro fornece o parafuso, outro fornece o volante, falando aí da automotiva, né? Nós podemos falar do alimentos, né, de uma indústria de alimentos, um fornecedor fornece a embalagem, outro fornece a tampa, outro fornece o rótulo. Então, as grandes empresas e as multinacionais dependem de uma cadeia de fornecedores que envolve, né, do micro ao médio, em números de centenas. Apenas uma indústria precisa de centenas de fornecedores para conseguir operar. E aí é bem nesse cenário que é onde encontra o nosso maior problema, onde nós vemos, né, dessas pesquisas, igual você falou, o Brasil tem muita pesquisa, tem muitos dados, tem muitos estudos, e quando a gente mergulha nesses estudos, o que nos preocupa é ver que a grande massa industrial, né, que nós estamos falando aí, foi mapeado 200 mil indústrias, entre micro, pequena e média indústria, que fornecem para as grandes, elas têm os índices de produtividade, de eficiência, até mesmo de qualidade, é muito preocupante. Só que elas acabam sendo as fornecedoras das grandes que acabam impulsionando toda a economia, né? Vamos pensar quantos fornecedores a Unilever tem? Né? Quantos fornecedores aí a Kraft tem? Vamos pensar, entre outras, podemos citar outras, tem centenas de fornecedores. E quando nós vamos conversar com eles, falar, olha, o meu maior problema não é o que acontece aqui dentro da minha indústria. Aqui tá tudo funcionando bem, eu tenho um time de melhoria contínua, eu tenho um time qualificado que faz melhorias constantemente em produtividade e eficiência. O problema está no meu fornecedor. Né? Vamos falar, por exemplo, dar um exemplo de um fornecedor da indústria, vamos falar da Renault, por exemplo. Todos nós sabemos que a Renault, ela produz um carro por minuto. Vamos pensar nesse raciocínio. Se a Renault produz um carro por minuto, digamos que a cada minuto tem que sair um Sandero lá no final da linha, certo? Ok, e se não chega o banco na hora certa, se não chega o retrovisor na hora certa, se o fornecedor do... Só pode te acordar, Vani, esse chegar na hora certa depende do quê? Depende da previsibilidade das estradas, depende da previsibilidade das ferrovias, depende da previsibilidade do porto. Até recentemente, aqui nos portos brasileiros, você pegava um caminhão de soja que saía lá do interior, ninguém sabia que hora que ele ia descarregar, não tinha como prever. Nós tivemos uma época, coisa de 20 anos atrás, aqui no Paraná, em que um caminhão de soja, o motorista ficava 4 dias dormindo na cabine porque tinha fila, porque o porto não dava conta. Então, previsibilidade.
Isso é um problema que a empresa tem que ter e o país tem que ter. Então, isso tem que ser cobrado dos governantes. Previsibilidade. O que você acabou de falar é previsibilidade. É isso, mas é uma previsibilidade que depende dos governantes, que é as ferrovias, é essa infraestrutura logística toda. Mas quando nós falamos sobre o on delivery ali, né, tá no tact do teu cliente, o fornecedor tá no tact, saber que tem que entregar com a qualidade certa, na quantidade certa, o produto certo, conforme a demanda do seu cliente. Na hora certa. Na hora certa, para que aquela linha não pare, é um impacto enorme, porque parou uma linha produtiva de um automóvel, não chega na concessionária, a concessionária não entrega para o cliente se torna um cliente insatisfeito e toda uma questão de marca, né, de imagem de marca daquele produto acaba sendo impactado, né? Então, tal montadora não está entregando no prazo para as suas concessionárias, logo não está chegando na mão do consumidor que comprou. Mas o problema está lá atrás, no pequeno fornecedor que não conseguiu ter eficiência, a produtividade necessária para entregar na hora certa. Geralmente tem problemas dele, do fornecedor, que ele pode resolver, mas às vezes tem problemas do país. Um exemplo desse que eu dei, se você tem estradas congestionadas, ferrovias insuficientes, né? E congestionamentos das cidades, isso é outro problema, né? Então, na verdade, você tem vários pontos aí. Então, você tem problemas que são macroeconômicos. Por exemplo, uma coisa que já está mapeada no Brasil, o Brasil tem um problema grave de distritos industriais. Problema grave. O que é um distrito industrial? Você pega um município qualquer, tem lá uma região que precisa de espaço, precisa de asfalto, pavimentação, precisa de estrutura de fornecimento de água, estrutura de fornecimento de energia, armazenagem e, na verdade, eu diria o seguinte, pistas de escapes. O Brasil tem um problema, né? O Brasil, eu brinco, as ruas e as estradas ficaram mais estreitas em relação ao tamanho do país e ao aumento do número de veículos, né? Então você tem problemas que de repente a empresa faz toda a parte dela e ela não entrega no dia 2, só entrega no dia 3, 4 por problemas do país. Então veja que se misturam, digamos assim, as questões macroeconômicas, responsabilidade do governo, com as questões específicas das empresas, né? E aí vem a afirmação, se há um setor no conceito econômico, em que o Brasil pode melhorar a produtividade econômica geral, como melhorar a produtividade específica medida lá dentro, é o setor industrial. É o setor secundário da economia, setor primário, secundário e terciário. Tem um espaço enorme, porque tem muita gente que acha que melhoria é só você trocar uma máquina velha por uma máquina nova que consome menos combustível, menos energia e é mais rápida. Isso é claro, isso faz parte, mas isso é só parte do problema. É só parte do problema. Se você fosse elencar os 5 principais problemas dentro das tuas especialidades, da tua observação, toda essa tua experiência, tudo que você vivenciou nesses anos todos, olhando para o futuro que é dentro de alguns meses, 2025, quais seriam os principais problemas a se solucionar? Você diz do Brasil ou específica? Vamos falar especificamente, claro, que é do Brasil todo, mas que envolve o setor industrial. Bom, o primeiro problema é o seguinte... Já existe no mundo uma ideia de que existe um conceito chamado desemprego fricativo. Esse nome horrível significa o seguinte: se você pegar qualquer país desenvolvido, sempre tem uns 4% do total de trabalhadores desempregados, porque ali é fricção, né? O sujeito está num setor, de repente ele muda, o outro resolve mudar de cidade, o outro casa e tem que mudar de trabalho, enfim, não importa a razão. Então 4, 5% é um desemprego normal. Se o Brasil atinge, digamos... 9% ou 10%, por exemplo, que era o número, né, de desemprego, então você tem 6% do total de pessoas em condições de trabalhar desempregados. Isso é um desperdício monumental. Isso é um desperdício monumental. Você ter 106 milhões de pessoas em condições de trabalhar e ter 10 milhões de desempregados, né? E aí, 10% é absurdo. E aí tem uma questão importante. Eu, quando calculo desemprego, eu costumo fazer uma pequena alteração. Se você tem 106 milhões de pessoas em condições de trabalhar e tem 13 milhões no setor estatal, exclua municípios, estados, União, setor público, porque ali tem estabilidade no emprego, com recessão, sem recessão, não desemprega ninguém. Então tira 106 milhões menos 3 milhões, sobra 93 milhões. Se houver 10 milhões de desempregados, é em relação a esses 93. Então vai para os 11,5. Exatamente. Então ali, o maior problema nacional é dar trabalho para esse pessoal, inclusive porque o desempregado custa caro para a sociedade. Porque quando o governo paga Bolsa Família, seguro-desemprego, o governo é o síndico da sociedade, quem paga é a sociedade inteira. Sim. Né? Então esse é o principal problema. Mas esse problema só se resolve se o país conseguir, na verdade, ter políticas que levem
ao emprego e, portanto, ao crescimento do produto nacional. Aquela meta de aumentar o produto resolve vários. O aumento do produto geral do país é o principal problema e a principal meta. Por quê? Porque em aumentando a produção nacional, aumenta o produto por habitante, aumenta o produto por hora trabalhada, diminui o número de desempregados, diminui o número de dependentes de Bolsa Família, de seguro-desemprego. As pessoas têm uma melhor renda e aumenta a demanda. Então, esse é o principal ponto. E tem algum planejamento? Você sabe o que está sendo planejado para resolver o problema do produto? Olha, o Brasil se especializou em criar regras para evitar demissão, quando, na verdade, o Brasil deveria estudar um amontoado de regras para estimular contratação. Esse é o ponto. Quando foi feita a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, aí consertou-se lá um conjunto de coisas. Mas o Brasil poderia andar muito mais. Curiosamente, o pessoal costuma criticar os Estados Unidos, que a legislação trabalhista lá é muito solta, o trabalhador não tem grandes garantias. É o país que tem o menor desemprego. Exatamente porque a sociedade é muito volátil e dinâmica, muito instável, né? Sim. Então, esse é o ponto. A primeira pergunta é: o que nós podemos fazer para estimular a contratação? É claro que alguém só contrata, mesmo que seja fácil contratar uma legislação boa, se ele estiver dentro de uma atividade e tiver demanda para o seu produto. Sim. Então, esse é o ponto. Esse é o maior ponto. O segundo ponto que eu colocaria é o seguinte: o Brasil precisa ter um desafio industrial, Vânia, até pelo seguinte. Eu vou fazer aqui um negócio que os empresários não gostam que eu falo isso, mas eu não estou aqui para agradar. Outro dia eu estava falando da indústria, na própria Federação das Indústrias, e alguém disse: mas vem cá, isso não é uma visão um pouco dura a respeito do setor industrial? Eu falei: mas não é uma questão pessoal, não estou desmerecendo o João, o Pedro, o Joaquim. Isso é um problema nacional, histórico, né? Um problema grave. E eu estava dizendo o seguinte, que o Brasil, a proteção... Existe uma coisa em economia chamada o conforto que fragiliza. Conforto é o seguinte: você pega um cachorrinho, dê tudo para ele, põe dentro de casa, cuida dele, dá comida, dá calefação, dá tudo. Se você soltá-lo na floresta, ele morre. E os cachorros nasceram em floresta, né? Não eram, né? Por quê? Porque é um conforto que fragiliza. Isso vale para seres humanos também. E vale para instituições econômicas também. Onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar ao seguinte: o Brasil sempre foi muito protecionista, até os anos 80, os anos 90, até o governo Collor. O Brasil era muito protecionista, dali para frente começou a abrir um pouco para a competição internacional. Esse protecionismo nos atrasou, porque você evitava a competição. E há um detalhe curioso nessa história, que é o seguinte: aí eu falo para os industriais, que o Brasil tem uma grande contribuição a ser dada pelo setor industrial, e o país deve cobrar, e o povo do setor industrial tem que responder. Exatamente porque ela está atrasada em produtividade, em modernização tecnológica, em renovação de equipamentos e de processos produtivos. E aí entra a questão da mão de obra também, né? E aí eu estava falando sobre isso e alguém levantou lá: não, mas você veja o sucesso da agroindústria. Eu falei: espera um pouco. O mundo é complexo. A agroindústria, eu disse para eles o seguinte: o que é a agroindústria? Na verdade, é aquela indústria que produz produtos cuja matéria-prima está aqui. Existe um conceito chamado de vantagens comparativas adjacentes. Eu falei: se você observar, a agroindústria, ou seja, a indústria de matérias-primas agro, vai bem por uma razão especial, porque a matéria-prima está aqui do lado. Então, a agroindústria no Brasil é essencialmente um setor industrial cuja matéria-prima está do lado. Agora, quando você vai na Holanda, você vai na Bélgica, a própria Inglaterra, né, uma parte do Canadá, você olha... Eu fui em Israel. Você olha uma pilha de fábricas, um grande setor industrial, e não tem um grão de matéria-prima, nada. Quando você pega a indústria eletrônica, a indústria de componentes, a indústria de componentes de telecomunicações, a indústria de componentes de todo esse sistema de computação informática, a indústria de componentes do setor elétrico. Quando você vai numa usina hidrelétrica, você vê a indústria de componentes, aquele parafuso foi fabricado na Holanda. Então a Holanda fabrica semicondutores, fabrica transistores e coisas, a fábrica está ali, mas a matéria-prima não está ali. Então veja que o Brasil não conseguiu progredir num setor industrial cuja matéria-prima não esteja aqui. Se nós formos eficientes apenas em indústria que tenha vantagem comparativa adjacente, porque a matéria-prima está aqui do lado, nós estaremos limitados. A indústria moderna, os países que são... O mundo tem 193 países filiados à ONU, 35 são considerados países desenvolvidos. Se você olhar um por um, todos eles têm um setor industrial
desenvolvido, atualizado, tecnológico, que usam matérias-primas que não tem naquele país. E são eficientes. E são eficientes. Então, o Brasil tem um espaço imenso para desenvolver um setor industrial que não dependa só de matéria-prima do agro. Mas você acha que é mindset, é modelo mental, é cultura? O que acontece com a cabeça dos industriais? Primeiro, o protecionismo, que foi o conforto que fragilizou. O Brasil só passou a se expor à competição internacional. Em 1974, o Brasil fez uma lei de informática que durou até 1970, até 1990, até o governo Collor. 1974 até 1990. Coloquemos ali 16 anos, né? Pouco mais, né? 16 não, 20. Ela começou em 1974, mas se aprofundou em 79. Essa lei proibiu o Brasil importar computador, proibiu o Brasil importar tecnologia de informática, proibia o produtor de informática estrangeiro produzir aqui no Brasil. Aí criou a Cobra que era Computadores Brasileiros S.A. Era uma ideia do ministro da Indústria e Comércio, Severo Gomes, que convenceu lá o governo, de criar tecnologia de informática genuinamente nacional, Severo Gomes. E montou-se uma empresa estatal chamada Cobra, Computadores Brasileiros S.A. O Brasil só não atrasou por causa do contrabando. Olha que coisa. Todo mundo contrabandeava computador, né? E aquele conforto fragilizou. Essa Cobra existe até hoje. Computadores Brasileiros S.A. foi comprada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil comprou. Quer dizer, comprou, é tudo dentro do Estado lá. Então o Brasil se atrasou muito. Então, aquele conforto de proteger o produtor nacional, inventar a ideia de ter uma tecnologia genuinamente nacional, ministro da Indústria e Comércio, Severo Gomes, acomodou a indústria. Atrasou. Quando o Brasil era atrasadíssimo na informática. Sim. Quando o Collor se elegeu lá, ele agrediu o pessoal da indústria automobilística e disse, automóvel brasileiro é uma carroça. Não tem nenhum componente eletrônico porque nós não podemos importar. E outra coisa, você não podia importar o produto final, o computador, e não podia importar os componentes. O chip, por exemplo, para botar no automóvel. E a indústria automobilística brasileira disse, mas isso não é problema nosso, é porque o governo não deixa, né? Onde é que eu quero chegar? Esse conforto fragilizou. E não estamos longe, estou falando do ano de 90, quando a coisa começou a ser solta. O Brasil se expôs à indústria têxtil. Quando o Brasil começou a se expor à competição internacional, começou uma onda de falências, porque a indústria têxtil brasileira era uma indústria com equipamentos velhos, tecnologicamente superados, ineficiente, portanto, produto, camisa, camiseta, tudo muito caro. Começou a concorrer com Coreia, com China, e deu no que deu. Então, o conforto fragilizou. Esse é o primeiro problema. Hoje não é exatamente isso. O segundo problema é o seguinte, o Brasil tem uma dificuldade de importar máquinas e tecnologias internacionais, seja por razões cambiais, fica caro hoje com o dólar muito desvalorizado, seja porque tem um problema. A operação de equipamentos de tecnologia moderna exige trabalhador treinado. Sim. E capaz. Aí entra a questão da mão de obra. E por isso que essa preocupação do Ministério da Indústria e Comércio, que não é desse governo, essa preocupação já vem há algum tempo. Sim. Falar em 14 milhões, Sim. A rigor, com o mundo moderno, todo mundo precisa de treinamento e retreinamento. A melhoria contínua, Você troca de telefone, você precisa de um treinamentozinho para operar o telefone novo. Sim. É que assim, ele não entende que a capacitação continuada é o que dá estrutura e manutenção. Agora, o Brasil tem um problema. A nossa chamada educação básica, quando eu falo educação básica, eu não estou falando de diploma, não. Educação básica é o seguinte, se você olhar todos os trabalhadores do setor industrial brasileiro, isso vale para os outros setores também. Qual é a capacidade em termos de domínio da linguagem, domínio da comunicação, falada e escrita, domínio mínimo que são os analfabetos funcionais da matemática e, sobretudo, pensamento analítico, raciocínio lógico. Então você tem muita gente com diploma superior, inclusive, que está deficiente nessa estrutura básica. No básico. O operário, trabalhador no geral, que tiver essa educação básica bem formada, ele é facilmente retreinável. Sim, porque preparou, a neuroplasticidade está pronta para o conhecimento técnico. Porque não basta você pegar... Imagina que você pega uma fábrica qualquer, troque todos os equipamentos, a tecnologia, resolve treinar todo mundo. Aí você vai ver que o sujeito tem dificuldade de compreender um texto, compreender uma frase. Interpretar. Mas por fato de leitura. Aí você vai fazer lá uma fração qualquer para calcular um percentual, ele não sabe.
entende que porcentagem é apenas fração, sempre com base Mas daí 100. vem tudo, vem o incentivo, como você falou, Pio, vem a questão do incentivo a conhecimento de matemática, domínio de matemática, a capacidade e a habilidade de leitura, porque uma pessoa que lê muito, que escreve melhor, fala melhor e prepara o cérebro para o raciocínio lógico. Exato. Então, a educação básica, ela tem que ser olhada de uma forma diferente. Existem muitos países que focam muito mais nessa fase do desenvolvimento do que propriamente dito do nível universitário, né? Porque depois do universitário ele voa. Muitos países focam muito mais ali no ensino fundamental, no ensino básico, porque depois ele pode escolher não fazer uma faculdade, mas se ele for submetido a treinamentos técnicos, ele absorve de uma forma fantástica. Você tem toda a razão. O problema é a educação básica. O conceito de educação básica no Brasil hoje, pelo MEC, é educação infantil, ensino fundamental 9 anos e ensino médio. Esse é o conceito de educação básica. Saiu dali a educação superior. Mas essa educação básica que é fundamental para tudo. Porque é claro que ela é fundamental até para uma outra necessidade, que é a questão comportamental. A questão das habilidades de relacionamento interpessoal, né? Outro dia eu estava vendo uma listinha, perguntaram lá para um grupo de empresários em São Paulo, qual é o profissional que vocês gostariam de contratar, em termos de características? E aí eles responderam o seguinte, olha, quando nós vamos... 69 empresas foram pesquisadas das grandes de São Paulo, e eles resumiram o seguinte, quando nós vamos contratar alguém, sobretudo em área gerencial, administrativa, nós queremos, primeiro, conhecimento técnico. Todo mundo tem que ter algum conhecimento técnico. O cara vai operar um computador, vai operar uma máquina, vai operar um sistema, então ele tem que ter conhecimento técnico. Os casos dos operários industriais, muito mais. Tem que ter conhecimento técnico. Segundo, visão de mundo. O cara não pode ser um analfabeto completo em relação ao que é a vida, o que é a família, o que é a sociedade, o que é o planeta. Até porque é a visão do mundo que leva você a se preocupar com a questão ambiental, por exemplo. Então, ponto número 1, preparo técnico. Ponto número 2, visão de mundo. Ponto número 3, habilidade de relacionamento interpessoal. Isso aí é a tal da questão comportamental, questão emocional, a inteligência emocional, essa coisa toda, nós ouvimos falar todos os dias, né? Terceiro ponto, aprender a trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe. Você sabe trabalhar em equipe você tem que estar disposto ao diálogo, estar disposto a ceder, a examinar suas crenças, suas ideias, né? E também ser capaz de se impor quando for necessário. E o quinto é aprender a aprender. Ter capacidade de aprender. Porque você é treinado para uma operação, de repente no ano que vem, a empresa chama de, olha, eu preciso retreinar você. Surgiu mais isso, mais aquilo, mais outra coisa, e aí vai, né? Isso vale para tudo, né? Eu, por exemplo, minha primeira formação é contabilidade, né? Eu, quando tinha 14 anos, estava dentro do escritório de contabilidade. E eu brinco, a contabilidade, a estrutura 14 dela... anos? 14 anos. Eu já fazia balança, aquela coisa técnico Fiz técnico contabilidade, fiz o ensino médio, meu foi esse. Mas eu brinco, embora a ciência da contabilidade seja a mesma, ela mantém a estrutura, mas ela vai se modificando por causa da legislação e das inovações. Quando você faz uma reforma tributária do tamanho dessa que está aí, os contadores têm que se retreinar, que a questão tributária ela permeia a estrutura contábil e financeira da empresa de A a Z. Então, veja, não tem ninguém que não necessite treinamento. E vou encerrar esse comentário dizendo o seguinte, você sabe quem que montou um programa de retreinamento? O Vaticano. Para retreinar, sabe quem? Os sacerdotes. Agora você pergunta, sacerdote precisa de retreinamento? O Vaticano diz, precisa. Sim. Precisa rever os conceitos, precisa rever... Porque os sacerdotes do mundo estão tratando de assuntos que eu, na minha infância, nem ouvia falar. Ele tem rebanho, né? Os cristãos, os fiéis lá. Então veja que coisa curiosa, né? Mas faz todo sentido. Claro que faz. Onde tem o ser humano, tem atividade humana, tem evolução. Evolução é uma palavra que as pessoas atribuem sempre uma qualidade positiva a ela. A evolução pode ser para pior. Então, na verdade, você tem que ver a evolução. Quando você pega o Brasil, por exemplo, 9% do Brasil é o espaço do território brasileiro ocupado pela agricultura. A agricultura brasileira ocupa apenas 9% do território brasileiro. Todo mundo se assusta com esse número, né? Eu me assusto porque nós somos considerados o mercado do mundo, o supermercado do mundo, o maior produtor, o maior exportador de alimentos. Mas aí é que está, Vânia. Se o Brasil tem um setor agrícola que ocupa só 9% do espaço territorial, o espaço que nós temos para crescer é monumental. Claro que há algumas terras que são improdutivas, precisam ser preparadas, melhoradas, né? A pecuária ocupa 19%. Então... O Brasil não sabe, nós temos 212 milhões de habitantes, mas a nossa maior população não é de gente, é de boi.
Tem 230 milhões de cabeça de boi, Uau. que ocupa 19%, porque o Brasil é um país... Por que a carne aqui, em relação ao mundo, é barata? Porque é pasto, né? Não é um boi confinado dentro de uma casa, dentro de um estábulo. Então, o que acontece? Tem um espaço para crescer, muito grande. Esse espaço para crescer é uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem, porque para melhorar um país menor, ele tem que melhorar as condições, tem que melhorar a tecnologia e tem que ter ganho tecnológico ali para poder produzir, né? O Brasil tem um espaço muito, muito, muito grande. E o Brasil tem um problema que é muito curioso, que é o seguinte: essa abundância, o Brasil tem a maior reserva de água limpa por habitante do planeta Terra. Uma das razões do Brasil desperdiçar certo volume de água, que você desperdiça água na pia, desperdiça no banheiro, é por causa da abundância. Novamente, o conforto que fragiliza, né? Sim. E esse é o ponto. Então, o que eu estava querendo dizer? Eu comecei a falar da história do retreinamento. O retreinamento, na verdade, pega todo mundo e em todas as áreas. É claro que se você aprende a trabalhar com fração era assim há 1000 anos e continuará sendo. Você muda a aplicação. Então, essa necessidade é grande demais. E o mesmo setor, quando ele se moderniza, a necessidade de retreinamento vem. E você falou uma frase aí no começo da nossa conversa: não há nada mais caro do que demitir e contratar alguém. E treinar tudo de novo. Então, o turnover para o setor industrial é um problema. Há determinadas funções que você tem um turnover grande, né? Você vai numa loja, no shopping center, você pode ver, os atendentes mudam muito, né? Os balconistas, mas sim, ali talvez o turnover não crie um problema maior lá, mas na indústria, a pior coisa que pode acontecer, ela perdeu uma grande parte de seus trabalhadores, porque aquilo é uma coisa muito específica. Professor Pio, tem muita coisa para conversar. Já tem tanta pergunta que dá para fazer uns 3, 4 episódios, a gente tem apenas 5 minutinhos aí, mas eu tenho uma pergunta, você tem algum palpite? Qual que é a indústria em 2025 que tem maior potencial de crescimento, dado as demandas do mercado? É um palpite. Eu costumo dizer que há coisas no mundo que não mudam. Comida. O ser humano não existe sem... Quando você fala em energia, a palavra energia às vezes é usada assim no sentido muito estreito. Mas a comida que entra em nosso organismo é uma energia. É uma energia, o organismo gasta energia o tempo todo, né? Gasta calorias e ingere calorias. Então, esse é um sistema energético. Então, comida, né? Comida é uma força de expressão, tudo que entra pela boca. Isso não vai mudar nunca. O mundo sempre terá que produzir. O alimento em si. O que entra pela boca. O segundo ponto, né? Porque se você pegar, desde que o ser humano existe, há 3 necessidades que não mudam nunca. Necessidade de alimento, abrigo e repouso. O abrigo começa com a roupa que nós colocamos no corpo, né? O ser humano é o único animal que anda todo, né? Ele põe sapato, ele põe roupa, né? Uhum. E enfrenta frio, enfrenta calor. Então, aqui, alimento, abrigo, começando com todo o setor vestuário, setor têxtil, e moradia, né? Que o abrigo... a minha camisa me abriga, mas a minha cama também, o meu teto também. O repouso. Isso não muda. Uma outra coisa que não muda, especialmente com o envelhecimento da população, é toda essa grande indústria da saúde. Se você pegar a indústria farmacêutica, eles podem inventar um comprimido para dor de cabeça melhor, podem inventar um remédio para o estômago melhor, mas, na verdade, essa aí, a demanda... Eu estou falando de demandas que existirão sempre. Né? Não muda. Quando você pega energia, todas as fontes de energias que podem ser exploradas têm futuro. Energia elétrica, a eólica, a solar, a própria energia que vem aí dos combustíveis fósseis, né? Não dá para abandonar já. Então, isso não muda. Quer dizer, aquilo que não muda, o mundo tem que se preparar para produzir eternamente. A população está aumentando. Obviamente. Está aumentando, mas vai diminuir. Eu vi a palestra que o senhor deu aquele dia, falou exatamente sobre isso. Muito rapidamente, né? O planeta Terra atingiu 1 bilhão de habitantes em 1830. Essa é uma tese, é uma teoria, é um estudo? Não, isso é estudo. Em 1830 o mundo atingiu 1 bilhão de habitantes. 1830. Desde que existia a humanidade, 1 bilhão, 1830. Em apenas 100 anos dobrou. 1930, agora 1930, foi para 2 bilhões. 1960 foi para 3, 1975 foi para 4, no ano 2000 era 6.300, hoje, no dia 15 de novembro de 2022, a ONU anunciou que o mundo atingiu 8 bilhões e 100 milhões de habitantes. A previsão da ONU, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, é de chegar a 9.400 em 2040, 2050. Porém,
2100, 2120 deve voltar a 4.700. Vai cair. Naquele fenômeno lá, as pessoas estão envelhecendo e outras estão tendo menos filhos. O que acontece é o seguinte, envelhecer até o sujeito vai envelhecendo, ele continua vivo aqui. Se não envelhecesse, diminuiria a população do mundo mais rapidamente. É mais ou menos assim. Quando a população chega num dado nível de envelhecimento e não vai envelhecer muito mais, essa história de que nós vamos viver 120 anos, por enquanto é uma mera conversa. Você tem a possibilidade de viver 90, 100, que é bastante grande. Mas quando chega nesse ponto, para o número de mortos ser substituído pelo número de nascidos, teria que haver, hoje, no Brasil, 2,1 filhos por mulher, em média. Nós já estamos com 1,6. Em 2040, o número médio de filhos por mulher será 1,3. Se isto acontece em 2020, a população brasileira de 212 milhões vai para 160 milhões, cai. A China, que implantou a política de filho único em 1981, abandonou em 2016 aquela política que era obrigada a mulher a ter um filho só. Sim. Não podia ter mais. A China está com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A previsão é que em 2120 só tenha a metade, 700. Porque, embora tenha sido liberado, virou cultural. Ninguém mais quer ter filho na China. Eles acostumaram com aquela ideia. O pior país é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está a média de 0,78 filhos por mulher. Com isso, em 2200 não tem mais habitação na Coreia do Sul. É uma progressão geométrica negativa. A ONU divulgou agora, recentemente, 23 países europeus já estão diminuindo a população este ano. Por quê? Porque a média de filhos por mulher na Europa Ocidental... Tem uma tendência mundo, não é mundial. Menos na África. A Nigéria, por exemplo, vai duplicar a população. Menos na África, né, na África subsaariana, lá embaixo do deserto do Saara, e uma parte da Ásia. O resto do mundo, muçulmanos, né? Mas a tendência é que a população do mundo, o número é esse, 2100, 2120, dos 9 bilhões e 400 que deveremos ter daqui a 20 anos, 30 anos, seja metade. E o mundo não sabe, isso é uma experiência que o mundo não tem, não, né? E gostaria de concluir dentro desse tema, né, que nós iniciamos e também ventilamos durante todo o nosso bate-papo. Fala-se muito sobre o processo de recuperação da industrialização do nosso país, né, recuperação da produtividade do nosso país, as manobras que têm que ser feitas dentro de qualificação, em tecnologia, e aí vem dentro dos discursos das pesquisas que inicia-se implementando melhoria nas empresas dentro dos processos, através de gestão e operação enxuta para melhorar a produtividade, eficiência operacional, reduzindo custos, eliminando desperdício, porque a nossa indústria desperdiça demais todos os recursos. Construção civil desperdiça em torno de 30% de todos os seus recursos. E aí vem, mas precisamos de tecnologia, estão falando de 4.0, estão falando de eficiência energética. Do meu ponto de vista, não tem como pensar em tecnologia, indústria 4.0 e eficiência energética sem fazer o básico bem feito, melhora teus processos, reduz custos, elimina desperdício, padroniza, seja eficiente da porta para dentro para depois, né, pensar em daí sim se prepara para poder internalizar e embarcar com tecnologia e eficiência energética e por aí vai. Né, do teu ponto de vista, né, econômico e também racional dentro desse cenário, como que você enxerga esse olhar dos dirigentes da indústria tão obcecados pela 4.0, sendo que não tem nenhuma 5S dentro da planta produtiva? Na verdade, o que você estava falando aí, eu estava pensando numa coisa que eu andei estudando recentemente e que achei muito interessante. Sempre que se falou em melhoria de produtividade, se pensou em fábrica, lá na fábrica, lá na linha de produção, sempre. E aí eu vi um trabalho, que eu até acabei salvando um texto, a pergunta é, e a produtividade dos gestores? De repente você tem uma empresa cuja fábrica está montadinha, está adequada, tem uma produtividade boa, está tudo certo, a tecnologia está boa, os trabalhadores bem treinados. Ok, isso é lá na fábrica. Mas e o resto? Você tem finanças, você tem administração, você tem recursos humanos, você tem venda, você tem marketing. Aí entra a produtividade dos gestores. Então eu ouvi, na verdade, no sujeito levantar o seguinte, nós temos que começar a pensar na produtividade dos gestores. Como o gestor trabalha, às vezes, com coisas não mensuráveis fisicamente, um diretor de marketing, ele faz lá todo o trabalho dele, supõe-se que todo aquele trabalho faz a empresa ser bem apreciada, o produto ser adorado e aumentar as vendas, mas há muita coisa ali que é difícil de mensuração física. Já numa fábrica é fácil, né? Você tem lá um número de máquinas,
o número de operários e produzem camisetas. Quanto ele agrega de valor no processo. É difícil. Porque não tem, às vezes, um aspecto físico. Na fábrica você tem um aspecto físico. Uma padaria, você tem um forno, o padeiro e o pão que sai. Você vê quantos pães saem, quanto consome de trigo. Você tem um produto físico, é mais fácil trabalhar e mensurar coisas físicas. Mas a administração, não. Você troca o gerente financeiro lá de uma empresa, você diz, como é que eu meço a produtividade de um gerente financeiro? Quais os parâmetros? É uma coisa difícil. Mas não é por ser difícil que não devemos pensar. E devemos nos preocupar. Porque, segundo dizem também, a qualificação básica e a qualificação específica dos gestores pode ser melhorada. Com certeza. Teve 2 episódios atrás que nós trouxemos um dos nossos alunos, o Gustavo. Ele é totalmente de office, porque nós trabalhamos muito com Lean Office, né? Que é a alta produtividade e eficiência dentro de escritórios enxutos, processos enxutos dentro da área administrativa. E a gente sempre traz nossos alunos no podcast para contar os cases depois das formações, porque eles precisam implementar uma melhoria. E o Gustavo veio aqui umas 2 semanas atrás e contou o case dele dentro da área administrativa. Ele é um gestor. Dentro da área administrativa, ele implementou, né, a metodologia de gestão, operação enxuta dentro de gestão de custos, e com a questão de gestão de custos, ele aumentou em faturamento 3,8 milhões de reais naquela área. Você imagina... Totalmente office, totalmente escritório. Você imagina quanta possibilidade de melhoria de produtividade de gestores há por aí e que não aparece porque não é uma coisa física. Se você tiver uma padaria e de repente cai 20% a produção de pão, mantendo a matéria-prima, mantendo o mesmo padeiro e mantendo o mesmo forno, é facilmente identificável. Nas tarefas dos gestores é mais difícil identificar o problema. Identificado o problema, você até tem mecanismos e... Mas demora, até você ver que aquela pessoa não está entregando, que o resultado não está vindo, demora. E isso custa caro, porque normalmente os gestores têm salários altos para a companhia. Eu gosto muito de usar, quando dou aula, exemplos assim de várias áreas para a questão didática. Eu digo o seguinte, é mais ou menos como você pegar um time de futebol que tem 11 jogadores que disputam uma partida contra 11, depois tem um campeonato inteiro. Aqueles 11 jogadores são 11 operários do futebol. Você tem dificuldade quando o time perde, por exemplo, várias partidas, você tem dificuldade de identificar a produtividade no sentido de eficiência de cada um, porque foi o grupo que perdeu. Uma das maneiras de nós escondermos ineficiência é escondermos em grupos, escondermos na equipe. É difícil você identificar qual foi, quem foi. Os 11 jogadores são responsáveis pela derrota. Mas como é que eu posso identificar a contribuição negativa de cada um para a derrota? É muito difícil. Empresa é mais ou menos isso. Você se esconde no grupo. A eficiência, você sabe que tem uma ineficiência geral. Tem uma ineficiência geral que é da equipe, mas é difícil identificar. E às vezes você substitui um membro que aparentemente é aquele que a camarada tem culpa, põe e a ineficiência continua. É difícil porque também tem um detalhe, se você troca, né, a pessoa, mas de repente não troca o processo, a ineficiência decorre do processo e não do agente. Né? Quando você estuda a ação, a economia tem a economia comportamental, né? A maior obra, uma das maiores obras de economia do mundo chama Ação Humana, do Ludwig von Mises, publicada em 1949, com 1000 e tantas páginas. Quase ninguém leu aquilo. Chama-se Ação Humana. Então, veja, Ação Humana. Então, é o ser humano, e o ser humano é um ser emocional, racional, psicológico, né? Por isso, psicologia dentro da economia. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que você olha a ação que tem um agente. O agente é humano. E esse humano está dentro de uma estrutura. Tem uma estrutura de poder, ele tem capacidade de decisão, ele tem impedimentos de certas decisões, ele tem limites. Então veja que essa mesma complexidade da produtividade na fábrica está na gestão ampliada, porque lá na gestão você não vê o produto físico. Então vai ver que essas oportunidades ainda maiores estão lá a se observar. Não tem a menor dúvida. Sim, sim. Às vezes quem aprendeu muito com isso foram os bancos. E muitos bancos só foram salvos porque a tecnologia veio e escondeu, né? E os bancos passaram a ter muito menos gente, e a tecnologia meio que conduziu o agente. Então você tem a ação, o agente, né? E o poder, porque na gestão você tem que estudar o poder, porque de repente você tem uma empresa maravilhosa que quebra por causa de decisões lá dos poderosos. E às vezes por questão até moral, né? Sim. Temos casos aí, a empresa quebra porque meteram a mão, fizeram corrupção, né? Sim. E fraudaram contabilidade, fraudaram fornecedores. Então. E no Office se esconde muita coisa também, né? O resumo é o seguinte, no campo do ser humano, as opções de melhoria e de trabalho
e de atualização são monumentais. Às vezes não precisa depender tanto das máquinas, né? As máquinas, se dependemos muito delas, né? Mas não focar nelas primeiro, foca na pessoa, que a pessoa vai saber depois, até mesmo utilizar os recursos materiais. Novamente, né, vamos rapidamente, não sei o que isso o tempo permite, você tem um ser humano e uma máquina. Se você tiver uma máquina boa, um ser humano ruim, a máquina boa vai dar errado. Se você tiver um ser humano bom e uma máquina ruim, o ser humano bom pode também dar errado. Mas a máquina é fácil, né? A máquina liga e desliga, ela não tem coração, ela não fica doente, ela não casa, ela não sofre, ela não tem tristeza, não tem saúde mental, tem saúde física. É mais fácil, né? É muito mais fácil resolver um problema de uma máquina que um problema de um ser humano. Sim, qualificar sempre é a solução. Professor, muito obrigado. Nós temos uma homenagem para você aqui, como eu falei, José Pio Martins tem uma história fantástica na economia do nosso país, professor, já foi reitor, falei aqui no começo sobre essa trajetória, é colunista de jornais de grande reputação, e eu gostaria muito de prestar uma homenagem, um singelo troféuzinho para deixar com você para sempre, na sua casa, no seu escritório. José Pio Martins, economista paranaense, a nossa homenagem à sua honrosa carreira no cenário econômico brasileiro, é uma homenagem do Gemba Group. Muito obrigado, eu agradeço. É uma homenagem muito singela, eu agradeço mas pela atitude. Para você lembrar que a gente o reconhece, né? A nossa empresa o reconhece dessa forma. Eu agradeço muito. E há muito tempo aí sabíamos, né, dessa tua trajetória, vimos, né, como reitor, nas palestras, eu mesmo já vi, acho que foram 3 palestras FIEP, eu última mês vi no grupo do metal mecânico, no comitê do Sebrae, e foi uma grande oportunidade, falei, agora eu vou encontrar, agora eu consigo falar com ele. E para te convidar e fazer esse episódio fantástico de riquíssimo conteúdo, agradeço muito e espero poder contar com tua presença em outros episódios e que em 2025 traga novidades para nós, vem contar o que realmente está dentro de previsão, está acontecendo no nosso país. Fico à disposição. Aliás, é uma boa ideia. Ao começar o ano, vão aprovar o Orçamento Nacional e ter uma série de planos aí, né? Sim. É uma oportunidade boa para dar uma atualizada. O que tem? Sim. A própria reforma tributária que está em Quando sair esses planos, quando você estiver com esse cenário, por favor, sinaliza para a gente vai ter um espaço aqui especial para você. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Um grande abraço. E eu vejo vocês no próximo podcast Vem pro Gemba.